Convido vocês para abrir as suas Bíblias, acompanhar pelo seu dispositivo eletrônico, ou ainda, se você preferir, o texto que nós iremos pensar um pouco hoje vai estar sendo projetado. Você também que nos acompanha pela internet, o texto vai ser disponibilizado aí na sua tela. O texto é o Evangelho de Jesus Cristo segundo a João. Nós iremos ler do capítulo 15, dos versos 1 ao 17. E diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e eu no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Pai, obrigado pela Tua palavra viva. Produz em nós, Deus, agora um edificar, traz um ensino a cada coração. E Deus, e mais uma vez, com muita humildade, que o seu servo seja um instrumento. É o que pedimos agora, nessa hora, e o fazemos em nome do Cristo. Amém. O texto que acabamos de ler é uma fala do próprio Jesus, e Jesus diz ele ser a videira verdadeira, e que o Pai é o agricultor. Ao final, Jesus também diz ser amigo, porque ele compartilhava do que o Pai falava. Interessante que este mês é comemorado o dia do agricultor e o dia do amigo. Dia do agricultor no dia 28, dia do amigo no dia 20. Eu entendi como um mimo, um cuidado de Deus. O Deus que servimos é um Deus cheio de detalhes. Às vezes a gente não corre do dia, a gente vai passando sem perceber. Deus, ele não nos trata no atacado, de forma generalizada. Deus nos trata conforme a nossa necessidade, de forma individualizada. E esse texto foi como que garimpado, enquanto eu fazia uma leitura com o irmão dessa igreja, e eu fui percebendo que ele estava precisando de um relacionamento com Deus da palavra, diante das situações, talvez ele um pouquinho afastado, diante dos dilemas que ele estava vivendo. E eu falei para ele que eu iria ler a Bíblia com ele. A combinação que nós fizemos foi a seguinte: nós orávamos, líamos um capítulo do Evangelho segundo a João, um capítulo, e aí nós compartilhávamos por meio de aplicativo aquilo que Deus estava falando ao nosso coração, e eu cá e ele lá. E quando eu compartilhei esse texto, João 15, eu disse para ele assim, há 2 semanas atrás, eu vou pregar essa mensagem, e eu entendi como um cuidado de Deus isso. Eu quero compartilhar com você algo que Deus trouxe ao meu coração, algo que eu pensei para esta mensagem, o seguinte título: amem uns aos outros. Pensando nesse título, pensando no texto que nós acabamos de ver juntos,
primeiro ensino que eu gostaria de extrair com vocês é que nós devemos nos posicionar amando em verdade. No verso 1, Jesus diz ser a videira verdadeira e que o Pai era o agricultor. E que ele esperava que os ramos que estivessem ligados nele pudessem dar fruto. Na verdade, ele não fala isso, ele espera que dê muito fruto. Jesus ele poderia apenas ter dito que ele era videira. Eu acredito que se nós tirarmos a expressão verdadeira, tudo o que foi mencionado no texto ainda continua tendo sentido. Mas me levou a perguntar, se tem a videira verdadeira, é bem provável que tenha a falsa. É bem provável que tenha a videira mentirosa. Fiquei imaginando e fui entendendo que na Bíblia nada acontece por acaso. Nós servimos a um Deus que é muito intencional. E aí, eu fui percebendo que Cristo, ele quis de fato trazer esse destaque. E nós precisamos então ter um olhar com cuidado de onde que nós estamos ligados. Enquanto ramos, o que é que tem nutrido, enquanto ramo, o nosso coração? Tem gente que tem enchido o seu coração com coisas que nada tem a ver com Deus. Tem gente que tem enchido o seu coração com materialismo, com uma corrida desenfreada, no ter, no juntar. A propósito, a Bíblia não proíbe que nós trabalhemos, e nem que nós sejamos prósperos, não proíbe. Tem gente que quer viver uma vida com base naquilo que traz prazer. A Bíblia também não proíbe que nós investamos o nosso tempo em lazer, em hobbies, em passeios, nessas coisas legais, não proíbe nada disso. O problema é quando essas coisas elas começam a tomar um lugar que deveria ser de Deus, no lugar mais alto das nossas vidas. Aí elas começam a agir como uma raposinha no vinhedo, parecendo inofensiva, mas daqui a pouco ela começa a nos tirar do foco, do alvo, do principal, que deve ser sempre Deus. Eu gosto de pedalar, sabe? Acordo bem cedo para pedalar. E aí as distâncias foram aumentando. Para eu continuar chegando nos meus compromissos no mesmo horário, eu precisava sair mais cedo. E as distâncias foram aumentando, eu fui saindo mais cedo. O que aconteceu é que eu comecei, desculpa a expressão, mas eu vou usá-la, eu comecei a roubar de Deus. Foi isso que eu comecei a fazer. Eu não tinha mais o meu tempo de devocional, sabe por quê? Não dava mais tempo. Aí, eu deixei Deus de lado, para quê? Para nutrir, para cuidar de algo que eu tinha como hobby, como hábito. E aí, o que eu passei a fazer foi de não negociar mais ou menos assim, Jordache, quer pedalar? Quer praticar um esporte? Mas você vai ter que acordar mais cedo, primeiro o devocional, primeiro o principal, primeiro a primícia, a melhor parte, primeiro Deus, depois as demais coisas. E aí, eu quero dizer para vocês que, dentro dessa mesma sistemática, tem muita gente que também vai para a academia, vai para o salão de beleza, gosta de pescar, fazer alguma atividade que lhe traga bem-estar e acaba dizendo assim, olha, esse é o meu tempo. Um dia eu estava debaixo, acordei cedo e aí ainda estava escuro, fiz um cafezinho rápido, fui para baixo de uma coberta, e aí eu sentei bem confortável no sofá, abri a Bíblia, Deus ministrou no meu coração algo muito especial que eu quero compartilhar com você. O meu sentimento naquele momento foi, esse é o meu tempo. Já corri atrás de tantas coisas, mas Deus me nutriu o coração dizendo, esse é o seu tempo. Algo muito especial que Deus fez de mimo para a minha vida naquele momento. E quando nós pensamos amando em verdade, bem provável que possa gerar no seu coração uma pergunta, e onde é que está essa verdade? João no capítulo 17, verso 17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que nós sejamos inspirados pelo Espírito Santo de Deus a buscar com profundidade um relacionamento com Deus. O Deus que por meio da sua palavra nos revela a verdade, nos revela Cristo, nos revela Jesus, que é o verbo, que é a palavra, que é a verdade. E você como o ramo conectado na videira, na fonte de vida, que você também possa procurar o seu alimento, o seu substrato, os nutrientes para a sua vida, sendo fortalecido todos os dias na palavra. Então, primeiro pensamento para compartilhar, amando em verdade. E eu quero compartilhar com vocês o segundo ensino,
amando, fazendo diferença. Não é preciso de muito conhecimento agrário, biológico, para dizer que uma planta sadia, o que se espera que uma planta sadia faça é que ela produza frutos. Inclusive, ao longo do desenrolar desse comparativo que Jesus faz entre ramos e entre a videira, com facilidade a gente vai perceber no versículo 5 que a expectativa de Jesus é a mesma, que nós produzamos frutos. Interessante é que Jesus fala que nesse processo nós vamos sendo limpos pela palavra e entramos num ciclo. Produzimos fruto, somos limpos pela palavra, produzimos mais frutos. Inclusive, a expectativa do Senhor em relação a essa produção de frutos, ela é tamanha que Jesus explica que aqueles que permanecem nele dão fruto. Os que não permanecem nele serão lançados fora como ramo e lançado ao fogo. Aquele que não permanece no Senhor, por óbvio, que não vai ter uma boa produção, pois o fruto é condizente com a árvore. Aqui tem um ensino de Jesus em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 43, que diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Desse texto, só referência, que não é Mateus 6, é Lucas 6. Nesse texto, o evangelista Lucas, o médico Lucas, a gente consegue extrair que nós vamos ter uma colheita na proporção da ação que nós praticamos. Se boas sementes, bons frutos. Se más sementes, uma má colheita. Que Deus nos ajude a nunca perder esse foco. Que seja gerado em nosso coração, todos os dias, algumas indagações. Como estas: o que é que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo está produzindo fruto? Onde é que eu estou gastando meu tempo? E eu não estou falando de ambiente da igreja, eu estou dizendo: será que eu estou dando um bom testemunho no meio das pessoas que me circundam? O que elas têm para falar de você? Aonde você foi inserido? O que as pessoas têm para falar do seu comportamento? Eu estou sendo amoroso com aqueles que estão precisando de cuidado? Eu estou parando para comunicar uma mensagem que edifica alguém que está precisando, mesmo que eu nunca tenha visto essa pessoa, nunca vi, para que eu vou ajudar? Como é que eu vou cuidar de alguém que eu nunca vi, eu nem te conheço? Nos versos 2 e 3, diz que, Jesus dizendo que todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E Jesus, ele revela que quem limpa, quem trata, quem cura é a palavra. É a palavra que nos fortalece para vencer o pecado. Está perdendo todo dia para um pecado conhecido, pecado que tem nome, pecado que vira e mexe, bate lá na porta. Está perdendo todo dia porque está te faltando poder. Procure poder para vencer as mazelas, as dificuldades, as lutas. Procure poder para vencer o pecado, procure na palavra que limpa. E nesse momento eu quero compartilhar com você um vídeo que diz a respeito dos efeitos que a palavra pode trazer. Por favor. Vou compartilhar isso com vocês. Eu seria a pior pessoa do mundo. Fizeram um estudo recente com cerca de 40 mil pessoas nos Estados Unidos, entre 18 e 80 anos, para descobrir o efeito da Bíblia no cérebro de cada uma delas, feito pelo Centro de Engajamento Bíblico. Eles descobriram que se você ler a Bíblia uma vez na semana, não há efeito nenhum no seu cérebro. Quando eles fizeram o estudo de 3 vezes na semana, eles viram certas pulsações diferentes no cérebro. A maior descoberta foi quando eles viram as pessoas que liam mais de 4 vezes. O sentimento de solidão dessas pessoas caiu 30%. A ira que aquelas pessoas sentiam caiu 32%. A amargura, o sentimento ruim que aquelas pessoas tinham em relação a outras pessoas, em relação a relacionamentos, caiu 40%. E o alcoolismo caiu 57%. O sentimento de paralisia espiritual caiu 60%. A visualização de
não posso dizer, caiu 61%. Leia a sua Bíblia, ela é o seu maior ponto de contato com Deus. E através dela você vai ser transformado e restaurado. Amém? Que legal, agradecer a Brenda Félix, essa mocinha lá de Curitiba, que autorizou a gente a compartilhar esse vídeo. É isso, estamos falando de dados, é matemática, estou falando de racionalidade. Uma pesquisa séria, feita com muita gente, e traz esses números que, dentro de uma linha de racionalidade, demonstra para nós os efeitos que o hábito, bom hábito, vou dizer para vocês, o melhor hábito, pode gerar no nosso coração, que é ler a palavra do Senhor. Conforme ela disse, conforme o estudo que feito pelo Centro de Engajamento Bíblico, lá dos Estados Unidos, pelo menos 4 vezes por semana, é capaz de provocar grandes coisas, verdadeiras transformações na nossa vida. Falando ainda de frutificação, a gente pode frutificar de que jeito? Aqui eu quero compartilhar com você um fruto que Deus me tem permitido ver. Nós temos uma filha, o nome dela é Nicole, uma filha mais velha, ela estuda em Cascavel. Esse assunto é até sensível para a gente, né? Estamos com saudade dela. Depois que nós começamos a ler juntos o livro de Provérbios, foi ela que me enviou o vídeo que nós acabamos de assistir. E ela falando para mim, o que eu entendi isso de forma subliminar é, olha, pai, esse hábito que a gente está tendo, olha o que ele é capaz de provocar. Olha o que a leitura da palavra é capaz de fazer na vida de alguém. E eu pensei, uau, está dando certo. Louvado seja Deus por isso. Que privilégio caminhar com o filho do lado, lendo a palavra do Senhor. Crescendo junto com a gente. Quero dizer para você que sejam bênção lá no lugar onde você foi inserido, junto com as pessoas que te cercam. Tenha sempre uma palavra de esperança na sua boca. Inclusive, abra a boca, testemunhe. Não seja um crente 007, espião. Faça diferença no lugar que Deus te colocou. Frutifique. Frutifique na sua família. Frutifique no seu ambiente de trabalho. No seu ambiente escolar, universitário. No meio dos seus amigos. Nessa dinâmica de frutificação, quero dizer para você que a expectativa que Deus tem é que você seja alguém que seja capaz de conduzir as pessoas à verdade, que por meio da sua vida as pessoas possam conhecer Jesus. Então, nesses ambientes que Deus te colocou, comece a olhar para eles como um campo missionário, um lugar onde está precisando do agir de Deus. E sabe quem que é o missionário? Eu vou apontar para você quem é o missionário. O missionário é você. Você é o missionário. Palavra para o seu coração, frutifique. Dentro dos ensinos, amando em verdade, amando fazendo diferença. E eu quero também compartilhar com vocês o terceiro ensino. Ame como um dever. O último ensino que a gente quer compartilhar, ele está presente no verso 17. Um verso que diz que Deus não está pedindo, Deus não está sugerindo, Deus não está recomendando, Deus está mandando. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus manda, e isto vos mando, que ameis uns aos outros. Você pode repetir comigo? Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Eu inicio com um exercício, proponho uma ideia de um comparativo, o de odiar e o de amar. Partindo desse comparativo, talvez a resposta mais óbvia, se eu for perguntar para vocês o que é mais fácil, amar ou odiar, meio que automaticamente nós podemos responder que o mais fácil é amar. Também penso a mesma coisa, ou também pensei a mesma coisa, mas será mesmo? Sobre odiar alguém, será que é fácil odiar alguém que pega no seu pé lá no ambiente de trabalho? Será que é fácil odiar alguém que tem falado mal do seu filho, mal da sua filha? Será que é fácil odiar alguém que falou algumas verdades na sua cara, que embora fossem verdades, falou de um jeito errado, falou de qualquer jeito?
Será que dá para odiar pessoas que a gente nem conhece no trânsito? O trânsito pega, viu? Numa partida de futebol, ao longo de algum esporte, será que dá para odiar alguém? Alguém que te atende mal, num comércio, numa repartição pública, alguém que tem a obrigação de te atender bem, te atende mal, será que dá para odiar essa pessoa? Pela truculência, pela arrogância? Será que dá para odiar? E sobre amar alguém? Será que é fácil amar alguém que pensa diferente da gente? Será que é fácil amar alguém que só pisa na bola? Será que é fácil amar alguém que nunca lhe prestou nenhum favor, mesmo você precisando? Será que é fácil amar alguém que não tem tempo, nunca parou para te ouvir, não te dá atenção, não te dá a mínima? Quem é absolutamente diferente de você? Quem cheira mal? Quem é entrão? Quem é mal educado, grosseiro? Quem é chato? Será que é fácil amar? Sobre esta perspectiva, eu quero compartilhar um ensinamento de Jesus, registrado em Lucas, no capítulo 6. Jesus diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferecei-lhe também a outra. E ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. Se alguém levar o que não é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, uma recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ingratos e maus, muitas vezes, somos nós. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Parece que nós estamos vivendo uma programação de revide, uma programação de dar o troco, de toma lá, dá cá. Por isso me parece, agora, diante de uma nova perspectiva, que é tão fácil odiar e tão difícil amar. É tão fácil se sentir machucado, sentir que teve um direito violado. Não estou nem falando da geração que nós nos encontramos, que é a geração mimimi, que não pode dizer mais nada. Ao qualquer indício, sai da igreja, sai da repartição, sai do círculo de tal lugar, sai disso, sai daquilo. Se tolera muito pouca coisa hoje. A gente só vai onde nos trata bem, aonde as pessoas pensam igual a gente e nos diz aquilo que nós queremos ouvir. Mas e se a gente está dentro dessa programação, o que a gente tem que fazer? Quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, a gente tem que buscar uma mudança de mentalidade. Pensar diferente. Paulo, falando aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a gente está em Cristo, aquele velho homem passou. Nós passamos a ser nova criatura, nós estamos diante de uma nova perspectiva, de visão, de cenário. A gente começa daí a dar valores e a considerar outras nuances, é outro cenário que a gente começa a viver e a olhar. Mas eu quero dizer primeiro que nós precisamos estar em Cristo, em Jesus, na palavra, aprendendo daquele que é o verbo. E aí as coisas começam a mudar. Nossa mentalidade começa a mudar. Estamos dentro dessa programação, a primeira coisa, voltamos de novo para a palavra. É lá que nós vamos buscar uma reprogramação, uma nova mentalidade. Em segundo lugar, diante dessas colisões que a vida por vezes nos traz,
diante dos machucados, o melhor antídoto, o melhor remédio é sempre um só: perdão. E muitas das vezes a gente não quer tratar, a gente não quer colocar os pés da cruz e dizer: estou machucado, Senhor, mas eu escolho perdoar. Eu fui duramente provado, fui caluniado, fui ultrajado, fui injustiçado, mas eu perdoo o agressor. Isso a gente não quer fazer. O que a gente costuma fazer, naturalmente, sabe o que é? A gente costuma alimentar, como que se utilizasse de um copo de veneno. Fala: espera um pouquinho que ele vai me pagar. Como se nós não tivéssemos um justo advogado, que é Jesus Cristo. Diante das colisões da vida, então, não nutra sentimentos que intoxicam, que faz mal, que envenena o coração, envenena a alma. Colossenses, Paulo falando à igreja de Colossos, no capítulo 3, verso 13, diz assim: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Olha para Jesus, nós não somos melhores que Jesus, que morreu em razão do perdão dos nossos pecados. Quem somos nós? Jesus já pagou essa conta. E não se esqueça que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único filho em sacrifício, pelo seu pecado. E Jesus quer que nós façamos isso, que nós amemos exatamente aqueles que aos nossos olhos não merecem, mas que nós possamos levar essas pessoas o mesmo tratamento que a gente recebeu. Sabe que tratamento que é esse? É um tratamento com graça. Assim como Jesus fez, Jesus o nosso amigo. Sabe o nosso amigo, aquele que nos trata no detalhe, não é atacado, é personalizado? Assim como Jesus sempre nos tratou, sempre em amor. Eu quero te convidar agora, que enquanto nós...